Meus cumprimentos. A fala deste momento é sobre médiuns, intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Profetas. Mas o título é Médiuns, conforme a doutrina espírita. O que é médium? Intérprete entre o mundo espiritual e o mundo material. Médiuns são de efeitos físicos, sensitivos, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores. Psicofônicos, psicógrafos, intuitivos, inspirados, mecânicos, semimecânicos. Palavras que indicam a mediunidade: profeta, médium, sensitivo, paranormal, intérprete, intermediário, aparelho e uma palavra muito antiga, sibila. Modernas, em espanhol é bruxa, brújula. Adivinhadora, feiticeira, necromante, nigromante e cavalo. Aí na mediunidade africana. Desdobramento espiritual. O sonambulismo, o espírito se desprende do corpo, passando a agir e pensar sem intervenção física. Quer dizer, independentemente da pessoa. Êxtase. O que é êxtase? Funciona como estado sonambúlico. A alma fica livre do corpo, presa somente por um fio que pode se romper facilmente. Dupla vista. Acontece quando a pessoa está em estado de vigília ou acordada. Médiuns, usualmente denomina-se médium aquele em quem a faculdade mediúnica se mostra de forma ostensiva. Entretanto, é bom saber que todos os seres humanos têm mediunidade em estado latente, como um princípio, uma semente, que poderá ou não desabrochar no curso da existência terrena. Então, todas as pessoas são médiuns. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, explica que todos os indivíduos são mais ou menos médiuns, no sentido de que somos influenciáveis pelas sugestões alheias, podendo essas partir de espíritos desencarnados que desejam nos influenciar. Então, mediunidade dá-se através da sintonia mental de forma espontânea e natural, surgindo na mente do indivíduo como uma ideia, um pressentimento, que são também chamados de intuição. É importante saber que a palavra médium significa aquilo que está no meio. Allan Kardec propôs esta terminologia, inclusive as palavras espiritismo, espírita, mediunidade e várias outras, para designar coisas novas trazidas pelos espíritos superiores à humanidade. Então, médium é o intermediário, aquele que intermedia a comunicação de um espírito com as demais pessoas. A eclosão da mediunidade não depende de religião, idade, raça ou sexo. Muitas criaturas, não conhecendo nada sobre o espiritismo, ficam amedrontadas. Outras temem as responsabilidades que são inerentes ao exercício mediúnico e recusam-se a conscientizar-se acerca da sua faculdade. Indícios de mediunidade: alterações emocionais súbitas,
acentuada sensibilidade emotiva, vidências, necessidade compulsiva de escrever ideias que não lhe são próprias, calafrios, sensação de formigamento, mal-estar em determinados ambientes ou em presença de certas pessoas. Mediunidade. O desabrochar da mediunidade representa para o ser humano um horizonte novo que se abre para ele. É um chamamento, um convite, a fim de que se volte para o bem, que desperte para as realidades maiores da vida. Mediunidade é uma responsabilidade, sim, mas sendo vivenciada com seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de benefícios, em primeiro lugar, para o próprio médium. Mediunidade designa a comunicação entre humanos e espíritos, ou a manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence. Registros sobre tal fenômeno vem ocorrendo desde o início da história humana, mas foi a partir do século XIX que a mediunidade começou a ser objeto de intensa investigação científica. Embora não corroborado pela ciência em estrito senso, e sim por diversas doutrinas espiritualistas, há consenso entre os que nela acreditam que a mediunidade se manifesta de forma mais ou menos intensa em todas as pessoas. Mediunidade na Bíblia. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. Ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Está na 1 de Samuel 28, 5, 7. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Está na 1 Samuel 28. Em alguns textos bíblicos, para deixar mal, digamos assim, a mediunidade ou a doutrina espírita, de adversários, nesse lugar procura uma mulher que invoca espírito, lá pode estar adivinhadora, feiticeira, necromante. Mas há textos bíblicos modernos, traduções novas, que achando que pudesse condenar a doutrina espírita, diz então, procure uma mulher que seja médium. Ótimo, maravilhosamente bem colocado, porque aí a palavra médium, que é de natureza espírita, é criado na codificação, em 1857, por Allan Kardec. A primeira vez que usou a palavra médium, ela hoje está no texto moderno das Bíblias. Então os auxiliares do rei Saul disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou vestindo outras roupas e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. O rei Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os espíritas da terra de Israel. A palavra espírita está mal colocada nesse texto, também querendo fazer negativamente o texto bíblico. Eliminou os médiuns, e lá estava no texto antigo feiticeiros e adivinhadores e necromantes da terra de Israel. A palavra espírita é nova.
Ela tem apenas 160 anos. Não podia estar na primeira de Samuel. Mas, ao colocar a palavra espírito aí, ela também passa a ser reconhecida biblicamente. Melhor, então, ótimo que tenha, embora de forma adversária, tenha valorizado a doutrina espírita. Porque valoriza. É a invocação, é o chamamento do espírito. É querendo o conselho espiritual. O que Saul fez. Saul jurou-lhe pelo Senhor. Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. É o que diz a mulher, ela não será punida. Quem devo fazer subir? Qual o espírito que eu devo, então, chamar para que ele se manifeste? Perguntou a mulher. Ele respondeu, Samuel. Então ele deu o nome de Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse, não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse a Saul, vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou, qual a aparência dele? E disse ela, um ancião vestindo um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Então, nada mais claro do que esse texto da manifestação do Espírito. O rei Saul prostrou-se rosto em terra. Samuel perguntou a Saul, por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul, estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Deus já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso eu o chamei para dizer-me o que fazer. Então está aí todo um episódio de um rei de Israel consultando o Espírito através de uma médium em Endor. Agora, outros textos de mediunidade na Bíblia. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, quer dizer, viu um espírito. Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Quer dizer, um espírito manifestando ao apóstolo Paulo, naturalmente, além das feições, com roupa da Macedônia, de macedônios. Passe a Macedônia e ajude-nos. Atos 16, 8 a 10. Depois que Paulo teve essa visão, só usa a palavra visão em texto bíblico, em qualquer outro lugar, com um ser que não é material, manifestação de espírito, que seja de anjo, pode chamar de anjo, mas anjo é espírito. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Quem está falando aí, Atos, é Lucas. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Outra manifestação na Bíblia. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma jovem de espírito pelo qual predizia o futuro. Foi objeto de uma palestra anterior, o episódio de Atos 16, da jovem adivinhadora. Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma jovem que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando, esses homens são servos de Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias e finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito,
Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Palavras. As palavras espiritismo, espírita, médium, mediunidade, psicografia só foram conhecidas e usadas depois da codificação de Allan Kardec, a partir de 18 de abril de 1857, data da publicação do Livro dos Espíritos. Então, todos nós somos médiuns. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, explica que todos nós somos médiuns, de algum modo conduzidos por sugestões de espíritos desencarnados que desejam nos influenciar. Quase terminando. Existem pessoas que são médiuns, mesmo não sendo espíritas. Aí as figuras de espíritos de médiuns, Kardec, Emmanuel, Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Todo médium é espírita? É uma pergunta muito boa. Porque quando fala em médium, pensa em espiritismo. Então vem a pergunta, todo médium é espírita? Divaldo Franco está aí, depois Chico Xavier, já terminando. A mediunidade espírita é sempre voltada para fins sérios, altruísticos e renovadores, sem qualquer conotação de rituais ou de lucros materiais. Então, a mediunidade espírita é sempre voltada para fins sérios, altruísticos e renovadores, sem qualquer conotação de rituais ou de lucros materiais.